Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, programa do Grupo Mais Guimarães, em que contamos com Emanuela Lopes para conversarmos acerca das questões de foro mental relacionadas com este período insólito da nossa vida, o período em que vivemos da Covid-19 e deste isolamento social. O tema de hoje, o tema deste consultório aberto deste sábado, tem a ver com o impacto do diagnóstico da Covid-19, doente, família e também sociedade em geral. É sobre isto que falaremos na edição de hoje do Consultório Aberto. Antes de iniciarmos a consulta de hoje, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube e também a seguirem a nossa página no Facebook para acompanharem o trabalho que estamos a realizar durante esta crise pandémica, esta pandemia da Covid-19. Vamos conversar então com a nossa psicóloga de serviço. Olá, Emanuela, boa tarde, como está? Olá, Eliseu, boa tarde, tudo bem? E consigo? Tudo bem, agora um pouco mais desconfinado, mas de qualquer forma não menos preocupado com o futuro. Nem mais, todos os cuidados são necessários, não é? E esta vida normal a que estávamos habituados ainda vai demorar um bocadinho, mas pelo menos o desconfinamento já nos ajudou a dar aqui alguma uma luz diferente no nosso dia-a-dia, não é? Exatamente. Antes de iniciarmos a conversa 2 e de colocarmos também as questões que nos foram lançadas durante a semana pelos nossos seguidores, pelos nossos leitores e que terão a resposta na ponta da língua pela Emanuela Lopes, vamos convidar a juntar-se a nós alguém que esteve já infectado pela Covid-19 e que nos pode dar o testemunho em primeira mão relacionado com o tema que abordaremos na conversa de hoje, o impacto no doente, na família e também na sociedade de quem tem Covid-19, quais são as preocupações, os medos de quem foi infectado. Está já a juntar-se a nós, vamos conversar um pouco e ter este testemunho em primeira mão, que creio que será relevante para todos aqueles que assistem a este nosso consultório aberto. Boa tarde. Está nesta altura a estabelecer-se a ligação. Creio que neste momento já será possível conversarmos um pouco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Como estão? É a pergunta que lhes faço no início desta nossa breve conversa. Cansada de tudo aquilo que eu passei. Mas feliz por já estar com as pessoas que eu mais gosto nesta vida. Foi um período muito longo, o período em que esteve infectada? Para mim foi difícil. O que sentiu quando recebeu a notícia de ter um primeiro teste positivo de Covid? Não dá para explicar, foi uma sensação horrível. É como o teto da minha casa tivesse desabado sobre a minha cabeça. Já agora colocava-lhe esta questão. Preocupava mais a sua saúde ou o facto de até poder infectar os seus familiares, aqueles que estavam em contacto consigo e tal como disse no início desta nossa conversa, são as pessoas que mais ama no mundo? Tudo. Preocupava-me tudo. A minha saúde e o facto dos meus familiares também estarem infectados. Neste caso não se deu a infecção dos familiares? Não. Graças a Deus não houve ninguém que ficasse contagiado. Quantas semanas esteve no hospital? 4 semanas. Com testes consecutivos a darem positivo? Sim. Sim, exatamente. Já agora posso perguntar-lhe como foram esses dias lá no hospital? Foi... Não sei explicar, eu fui bem recebida, trataram-me muito bem, senti sempre um apoio pelas pessoas todas, foram todos incríveis comigo. Só que, claro, também havia aqueles momentos de solidão e
E este é um episódio que certamente a vai marcar muito na sua vida. Não percebi, desculpa. Estava eu a dizer que é um episódio que a vai certamente marcar na sua vida. Exatamente, sem dúvida. E o que é que teme agora, neste regresso à sua vida habitual, o regresso à sociedade? Há alguns medos que sinta nesta altura? Não sei, é claro que a gente tem sempre receio das pessoas, aquele facto de ser apontada como tivesse sido contagiada pelo Covid, há aquele facto, sem dúvida. Mas já saiu à rua? Não, a rua não, à varanda sim, mas parece que os olhares nos atraem e há aquela cena de nós ser apontadas, mas mais nada, para já, não sei. Mas não saiu então por esse receio de ser apontada aí? Não, mesmo pelos médicos esta semana, como ainda só saí esta semana do meu quarto, pelos médicos eles pedem para não sair, para já à rua. E Manuela, alguma questão que queira colocar? Sim, olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar connosco, é tão importante as suas palavras para tanta gente numa situação assim similar, mas deixa-me recuar um bocadinho, isto à semelhança de pessoas que eu tenho falado em situações parecidas com a sua, não é? Mas como é que ocupava o seu tempo? E isto podemos pensar quando estava internado e depois quando veio para casa, no hospital. Como é que passava o seu tempo e como é que se tentava distrair disto tudo? Eram chamadas atrás de chamadas. As amigas estavam sempre lá, nunca me deixaram estar só. E não sei, foi, pronto, nessa parte tive sempre gente comigo. Mas claro, há aquela solidão da gente estar sozinho, sem dúvida também. Ok, foi um bocadinho por aí, não é? Socorrer-se um bocadinho do apoio dos amigos e familiares. E agora em casa, como é que tem passado o seu tempo? Vai conseguindo fazendo e retomando algumas atividades que antes gostava de fazer? Já gosta de regressar a fazer algumas coisas, a ver televisão, a ler? Já consegue fazer isso? Sim, é tão bom voltar à minha casa, é muito bom. Isso. Muito bem, portanto agora o tempo já não custa tanto, não é? Não, passa muito rápido, a semana voou. Esta semana, sei lá, valeu pai um dia do hospital, voou mesmo. Sim, e se esta pergunta é assim, parece assim um bocadinho complicada, mas realça algum aspecto positivo disto tudo? Positivo. Ai, não sei, é uma pergunta. Não consigo encarar ainda as coisas com positivo. Positivo talvez para o pai e filha conviverem mais, essa parte achei muito bom. E ele sentir que fazer o papel de mãe foi a parte mais positiva que eu achei. Muito bem, muito bem. Obrigada. Já agora vou colocar-lhe, se me permite, uma última questão que tem a ver com o apoio agora na pós-Covid, depois deste teste negativo que fez no início da semana. Era importante que houvesse um apoio psicológico a quem passou por um problema destes que você viveu? Sim, sem dúvida. E eu tive esse apoio e foi muito bom, mesmo no hospital e tudo. Eu tive esse apoio e já me ligaram para casa e é muito bom. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Já agora podemos falar um pouco com o marido também.
e tentar perceber o que sente alguém que está, que tem um familiar tão próximo, um cônjuge neste caso, com Covid e se vê privado da presença dessa pessoa e depois todas as preocupações que possa ter, incluindo a de cuidar dos filhos, não é? Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida que faço minhas as palavras da minha esposa. No dia da notícia, 17 de março, foi complicado. O teto dos abonos, a partir daí foi uma luta diária, até finalmente vir os 2 testes negativos e este terceiro já para creche, só para salvaguardar alguma situação, portanto, ela neste momento tem 3 testes negativos, portanto está completamente recuperada no que diz respeito ao Covid. Sem dúvida foi momentos difíceis, momentos que há meses atrás nunca pensava em passar por esta situação. O lado positivo que realmente esta vivência me trouxe foi as 24 horas com a minha filha, este confinamento que tive com ela, portanto é a única parte positiva que levo desta doença. E pronto, e no domingo foi o primeiro abraço de mãe e filha, portanto isso vai-me marcar para o resto da vida, portanto tive a oportunidade e quis registrar isso em vídeo para ficar, para recordarmos, para futuramente recordarmos, quando felizmente toda a humanidade estiver livre desta maldita doença. Contudo foi difícil, foi mesmo o tema foi mesmo o dia a dia, portanto, viver um dia de cada vez, portanto, isto foram vários testes, ela foi testada no hospital e contudo, cada positivo, de manhã tínhamos força, à tarde perdemos essa força, mas pronto, sempre com a esperança ao fundo do túnel, e essa esperança aconteceu, portanto, quando tivemos a notícia dos 2 testes negativos. Mas contudo é uma vivência complicada. Querem deixar alguma mensagem a quem está numa situação como esta que vocês viveram? O que é que recomendaria? Gostaria até porque estamos todos juntos nesta luta e para já terem força, não perderem a esperança, não perderem a força, porque a minha esposa sempre a teve. Foi uma lutadora durante estes dias todos. Muitas das vezes com um sorriso maior que propriamente o marido, nas nossas videochamadas, portanto, e estava numa situação complicada, porque além desta doença, ela tem uma doença crónica, e sem dúvida foi uma lutadora ao longo destes dias, portanto, ela levou isto como uma luta que ia vencer e graças a Deus conseguiu vencê-lo. E Manuela, alguma recomendação que queira dar relativamente a este casal e à situação que vivenciaram? Bem, de facto, eu queria agradecer muito pelo vosso testemunho, pela vossa coragem, pela vossa resiliência. Foi tão importante estas palavras para pessoas que estão em situações como a vossa, seja pessoas internadas no hospital, seja pessoas que estão em isolamento em casa. Os testemunhos são que não é fácil, mas ouvir uma palavra de força, de esperança, na primeira pessoa, faz a diferença toda. Realmente isto pode ajudar outras pessoas, outras famílias a lidar com esta infecção vírica com uma perspectiva diferente. Obrigada por este momento, de facto. E em relação ao resto, eu acho que agora é um dia de cada vez, não é? Há uma reaprendizagem, esta vida, um bocadinho as palavras que usava, deu uma volta, não é? Nunca pensávamos há uns tempos atrás viver isto, mas um dia de cada vez. Eu acho que isto agora vai ser uma reaprendizagem, sobretudo para a senhora, mas melhores dias virão. E deixem-me só perguntar só mais uma questão. O marido sentiu alguma discriminação em termos de sociedade, de pessoas próximas, de familiares, algum olhar diferente por causa desta doença?
Não. É assim, o primeiro dia da notícia, e fiz questão, não eu, porque eu estava em quarentena e portanto, estava decretado pela delegada de saúde, portanto não podia sair de casa. É um apartamento, não poderia ir à varanda anunciar a minha esposa tem Covid, mas contudo tive a elegância de pedir ao meu irmão para avisar os meus vizinhos. Até para fazerem a higiene do vão de escadas, que é comum, tive esse cuidado para que não houvesse contágio, e nessa altura ainda não sabia se eu estava contagiado ou não, portanto, era tudo muito novo, e contudo, e o primeiro dia que eu saí com a minha filha foi para fazer o teste em Matosinhos, portanto, foi o primeiro contacto que tive com a minha comunidade, com o meu prédio, e as mensagens, eu vi algumas mensagens, as pessoas também estavam confinadas na altura, portanto a maior parte das pessoas estavam também a fazer a quarentena social, eram mensagens de apoio, portanto, e eu ainda não senti isso. Contudo, é assim, estes últimos tempos, portanto, nós estamos a fazer agora a nossa quarentena familiar, portanto, estamos mais juntos, estamos a aproveitar estes momentos, e agora só o futuro dirá se vai haver olhares indiscretos ou não. Mas, contudo, tenho relatos de pessoas que falei, pessoas que passaram pela doença, pessoas que voltaram à sociedade e que realmente sentiram isso na pele, portanto, pessoas a afastarem-se mesmo. Portanto, o nosso medo, o medo da minha esposa, principalmente, será esse. Será aquelas pessoas que conhecemos nos afastar. Eu ainda não tive essa experiência, contudo, já fui à creche da minha esposa, peço desculpa, da minha filha, buscar os livros de ensino dela e mesmo perante os profissionais da creche e sabendo da situação da minha esposa, portanto, houve um aproximar com cuidados, portanto, eles estavam com máscara, eu estava com máscara, mas não achei nenhum olhar indiscreto. Portanto, ainda não vivenciei essa situação. Agora, é assim, eu também vivo numa comunidade que é de prédio, portanto, eu não sou desta freguesia onde habito, portanto, não conheço só os meus vizinhos, portanto, não conheço grande parte da comunidade da minha freguesia. O facto é que quando saio à rua, portanto, passo um bocadinho despercebido. Portanto, esse fator também é importante neste momento, desses olhares indiscretos, porque as pessoas provavelmente não sabem que eu tive a minha esposa contaminada. Agora, portanto, como disse antes, já tive relatos de pessoas que já sentiram na pele a discriminação. Espero e apelo à sociedade que não o façam, até porque estamos todos juntos nesta luta e qualquer um de nós pode ser infectado no futuro. Nem mais. Portanto, a luta não está vencida, esta luta não está vencida para a humanidade, portanto, espero que haja união e espero que as pessoas se protejam. Portanto, nós nos protegemos, fazendo aquilo que os profissionais de saúde nos pedem, penso que há menor risco, portanto, essa parte da discriminação, e até porque estas pessoas passaram por uma doença nova, eu dou o exemplo a muita gente que estas pessoas não sejam levadas como os leprosos, não é? Portanto, estamos no século XXI, uma mentalidade muito mais aberta e, portanto, temos é que nos ajudar uns aos outros. Portanto, apelo à sociedade, tanto para a minha família como para todos os infectados, que não haja isso, portanto, porque a nossa vida nunca mais será normal, até se encontrar a cura desta doença. Portanto, todos nós vamos ter que fazer mudanças, mas que essas mudanças sejam positivas. Portanto, o afastamento será uma situação que vai haver em comunidade, mas que não se afastem pelo facto daquela pessoa ter Covid. Portanto, ter tido Covid. Portanto, é isso que apelo à sociedade e, aliás, apelo à sociedade que nos una cada vez mais. Portanto, temos de estar unidos para vencer esta causa. Portanto, muito obrigado pelo vosso contributo, pelo vosso testemunho na primeira pessoa desta situação que vocês viveram. Um abraço forte para vocês
virtual, neste caso, e Claro. tudo vos corra bem a partir de agora. Muito Um obrigado. abraço, obrigado pelo vosso trabalho e muita força a quem está a passar neste momento pelo Covid, a quem está a passar e aos familiares que estão a lidar com esta doença. E obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada. Uma boa tarde. E Manuela, é importante um testemunho destes? Muito importante. Eu acho que ouvir sempre qualquer coisa no discurso direto ajuda-nos a ter uma perspectiva diferente e as próprias pessoas, não é? Olharem para isto também de uma forma diferente. E reforço, acho que eu faço as minhas as palavras desse senhor, não é? Qualquer cidadão com uma ligação ao vírus merece a nossa empatia, a nossa solidariedade, o nosso apoio. Podemos ser nós e poderemos vir a ser nós. Portanto, é urgente combater a discriminação para aumentarmos a resiliência de todos nós, sem dúvida. Após este testemunho importante, passemos às questões que nos foram colocadas pelos nossos seguidores, pelos nossos leitores durante esta semana. Vale a pena lembrar e convidá-los a enviarem-nos também as vossas preocupações para a nossa página no Facebook, pode ser por mensagem privada para a página no Facebook, para o Instagram ou então por e-mail para leitor@maisguimarães.pt. E Manuela Lopes estará por cá aos sábados a partir das 14 para responder às vossas solicitações, às vossas preocupações. E a primeira questão desta semana, Emanuela, é a seguinte: o meu marido foi contagiado por Covid-19, felizmente mais ninguém da nossa família o foi, os sintomas físicos não foram muito graves, esteve sempre em casa em isolamento. O pior problema é não saber como ajudar. Ele já teve 3 testes positivos, por isso ainda está em isolamento no quarto. O sistema psicológico dele ficou muito alterado. O que dizer perante uma circunstância destas? Pois, uma situação também difícil e complicada, mesmo com o isolamento em casa, até porque se já fez 3 testes, todos eles positivos, não é? Já deve estar no mínimo mais ou menos em casa há 4 ou 5 semanas em isolamento. E neste caso há fatores de stress muito importantes, não é? O próprio estado de quarentena, está isolado no quarto, está sem contacto de certeza com a restante família, portanto completamente sozinhos, o que implica uma modificação da rotina significativa e até da própria mobilidade. Os doentes também nos dizem muito isso, não é? Que podem andar, mas depois o espaço físico é tão pequeno, confinado, que para trás e para a frente, a dada altura, também isso se torna um bocadinho complicado. A própria duração da duração prolongada, 4, 5 semanas no mesmo sítio, no mesmo espaço, de facto, é muito tempo, não é? E esta extensão de tempo leva à exacerbação de sentimentos de frustração, desmoralização, tédio, tantas vezes as pessoas nos dizem isso, não é? Um tédio de aborrecimento, e em alguns casos também nos são referidas perdas financeiras e estigma, como falámos até há bocadinho. Eu acho que é importante aqui que seja dada informação, o fornecimento de informação adequada, que ajuda muito o devido esclarecimento da doença, o que fazer, leva à redução do medo, da incerteza e da desconfiança aos cuidados prestados pelas equipas de saúde, que tão importante é, não é? A tal redução do tédio, esta melhora da comunicação também é tão importante, a oferta ou sugestão de algumas atividades de entretenimento, não é? Que permita às pessoas gerir um bocadinho melhor este stress do confinamento. Validar os sentimentos deste marido, portanto, do doente, porque é normal que ele se sinta aborrecido, injustiçado, que se sinta em baixo, preocupado, muitas vezes até com dificuldade em dormir, também é uma das coisas que nos dizem. Também se pode sentir sozinho, culpado, ou com medo de contagiar outras pessoas, também como ouvimos. Felizmente, no caso desta família, também deu tudo negativo. E também se pode sentir frustrado por não estar a trabalhar, não é? E como tal não pode cuidar das pessoas a seu cargo. Muitas vezes também é uma das coisas que se ouve em situações semelhantes à questão que nos foi colocada, nomeadamente os filhos. Portanto, validar os sentimentos das pessoas faz com que os doentes aceitam melhor estas reações, não é? Que são reações normais perante a situação que se encontram. Tentar reforçar que o marido faça tudo o que é possível para fazer para melhorar, seja descansar, cumprir as indicações médicas e realizar atividades que lhe deem algum prazer, não é? Porque oferecem alguma distração das preocupações e da doença. Como já falámos aqui várias vezes, os exercícios de relaxamento, de respiração também ajudam
pessoas a sentirem-se mais tranquilas. Lembrar às pessoas que esta é uma situação temporária, portanto, lembrar ao marido que é uma situação temporária. Manter o contacto com o mundo lá fora, ainda há pouco no testemunho direto da senhora ouvimos que foi um dos grandes fatores que a ajudou a superar esta altura, portanto, com família, com os amigos, usar o telefone, a internet, as redes sociais, evidente que não é a mesma coisa, mas permite, do que estar com eles fisicamente, presencialmente, mas permite-nos continuar a interagir e estar em contacto com os outros. Às vezes também é importante usar o humor, não é? O bom humor. Nós sabemos que o bom humor diminui a dor, relaxa os músculos, reduz a ansiedade e também pode ser um bom antídoto, não é? Para a falta de esperança. Há pessoas que dizem que, por exemplo, ver um programa de televisão, um filme ou ler um livro divertido, não é? Ou falar até com um amigo que faça rir. É? Estas coisas, há pessoas que são mais relaxadas e que têm mais, ou possam ter mais piada e que nos podem ajudar também nesta fase. Portanto, é útil acompanhar o desenrolar da situação, mas passar a maior parte do tempo também, já falámos sobre isso, ouvir notícias, pesquisar na internet, onde existe muita informação falsa e contraditória, acaba também por elevar os níveis de ansiedade e gerar dúvida e confusão. Portanto, nós já falámos nisso muitas vezes, procurar informação apenas uma ou duas vezes, recorrer a fontes oficiais, também é importante as pessoas não estarem sempre a pesquisar em qualquer site, a Direção-Geral de Saúde, portanto, sites fidedignos, e também ter como objetivo encontrar boas notícias para as pessoas que estão doentes, por exemplo, as pessoas que já recuperaram. Estes testemunhos, como ouvimos há bocadinho, é extremamente importante. Este também é um desafio para quem cuida, portanto, também essas pessoas nesta altura devem ter alguns cuidados de foro mental, não é? Para se manterem saudáveis. Claro, e sempre nestas duas vertentes, não é? É importante, por um lado, apoiar na recuperação os doentes, mostrando-se disponíveis para o cuidar, muitas vezes não podemos fazer muito mais do que isso, às vezes com questões simples também, ajudar no que é preciso, seja o ir às compras, ou preparar as refeições, e escutar as suas preocupações, também é um bocadinho importante, não é? Procurar garantir dentro do possível, porque também não é fácil, porque estamos a falar concretamente de adultos, que a pessoa descanse, durma o suficiente, se alimente adequadamente e que mantenha os contactos à distância com familiares e amigos e que realize algumas atividades que goste. É importante que os familiares tentem transmitir também alguma tranquilidade, alguma confiança, porque isto também vai ajudar no processo de recuperação. Da mesma maneira como monitorizar os sintomas de agravamento do estado de saúde também o é, não é? Conhecer os sinais de alarme, as dificuldades em respirar, a dor ou pressão persistente no peito, e se isto acontecer, se observar, tem que se acionar os contactos de emergência. E as pessoas devem se cuidar de si, não é? Cuidar de si, proteger-se também da contaminação do vírus, por um lado, seguir as recomendações das autoridades de saúde, das equipas médicas, sei lá, como por exemplo, devem usar casas de banho separadas, quando não é possível deve ser o último a utilizar, a casa de banho deve ser cuidadosamente higienizada após a utilização, há objetos pessoais e outros utensílios que não devem ser partilhados, toalhas, lençóis, louça, talheres, portanto, por um lado deve-se cuidar nesse aspecto e por outro lado da sua saúde psicológica também, como dizia, porque também é normal que as pessoas se sintam exaustas, tensas, preocupadas, ansiosas, portanto, muitas vezes também injustiçadas, culpadas ou até se sentem também incapazes, não é? De poder ajudar um bocadinho mais. Aceitar estes sentimentos, procurar fazer o melhor, respeitando a sua própria necessidade de descansar e de fazer também algumas pausas. Não se sinta culpado, eu costumo dizer isso muitas vezes, as pessoas sentem-se culpadas por ter tempo para elas próprias, não se sintem, reservem tempo para si próprias, cuidar de si, permite-lhe sempre cuidar melhor de quem está doente. Uma outra questão que nos chegou esta semana diz o seguinte: eu sei que nós não devemos discriminar, que é o tema de hoje, mas este vírus é novo e não sabemos muito acerca dele. Devemos evitar quem já esteve infectado? Pergunta-nos este seguidor. Bem, as pessoas infectadas não fizeram nada de errado e merecem todo o nosso apoio, a nossa compaixão e até a nossa gentileza. Até deixe-me dar uma breve nota. Acho que é importante nós referirmos às pessoas com a doença não como os casos de Covid-19, de vítimas, familiares de Covid-19, adoentados. A OMS recomenda que as pessoas sejam pessoas com Covid, ou pessoas que estão em tratamento, ou pessoas que estão a recuperar. Portanto, até porque depois disto é importante que as pessoas recuperem a sua vida normal, em família e no trabalho. Portanto,
temos que separar a pessoa e a identidade do vírus. E quando nós fazemos esta separação também ajuda a reduzir o estigma. O exemplo que nós usamos hoje aqui no consultório aberto, criar oportunidades para as pessoas contarem as suas histórias, isto amplia as histórias positivas e úteis e a própria imagem positiva de pessoas que já tiveram o Covid-19, portanto ajuda a combater o estigma, não é? A experiência deste casal que recuperaram desta doença foi, a meu ver, muito importante para transmitir esta imagem positiva e desmontar algum excesso de medo ou receio que possa existir. Portanto, nós temos que ter alguns cuidados, temos que praticar esses cuidados, são os cuidados que são recomendados, mas não devemos discriminar, nem estigmatizar, nem fugir das pessoas que já tiveram o Covid. Eu sei que esta percepção da ameaça do coronavírus pode levar-nos a comportamentos irracionais e causar ainda mais dano. Não sei, aqui há pouco tempo eu ouvi uma notícia que na Ucrânia um autocarro com pessoas suspeitas de contaminação foi apedrejado. Não é? Só o termo suspeito, não é? Suspeitas de contaminação, só o termo suspeito por si só já é ameaçador, não é? E da mesma maneira também ouvimos que vários relatos de cidadãos chineses ou descendentes de chineses que foram um bocadinho discriminados um pouco por todo o mundo, sobretudo quando isto apareceu. Portanto, há que manter as coisas em perspectiva. Este é o momento para gerir a situação com confiança, com serenidade e cooperação com as autoridades de saúde. É uma doença nova, é uma doença que ainda existem muitas incertezas, pode provocar comportamentos de estigma e discriminação para pessoas que tenham ou que possam vir a ter o vírus, mas nós temos que ser os primeiros a combater precisamente isso. Até sabemos que, por um lado, aumenta a ansiedade e o medo. E esses sentimentos, juntamente com a incerteza perante aquilo que desconhecemos ou não controlamos, podem alimentar os estereótipos e crenças que são erradas. Então isto é que contribui para a estigmatização social de determinados cidadãos, ou grupo de cidadãos, não é? E diminui também a coesão social. O próprio nome oficial da doença, o Covid-19, foi deliberadamente escolhido para evitar qualquer tipo de estigmatização. O C de corona, não é? O V significa vírus, o D da doença e o 19 foi a data. Portanto, só por aqui a OMS também tentou que logo desde o início reduzir ao máximo esta estigmatização. Aquilo que eu disse há um bocado, podemos ser nós e poderemos vir a ser nós. Não é? Portanto, é urgente combater a discriminação, temos que aumentar a resiliência com todos temos que fazer o nosso papel, o nosso dever, cumprir rigorosamente as recomendações da DGS, promovendo junto de todos os nossos amigos, familiares, a adoção de comportamentos de proteção, a higienização das mãos, do espaço, a etiqueta respiratória, o distanciamento social, o isolamento, que em muitos casos também é necessário, mas vamos combater o estigma, vamos combater a discriminação, isto só faz parte do desconhecimento da doença, por isso não devemos fugir nem discriminar as pessoas que foram infectadas por este vírus. Uma outra questão, que também nos chegou, tenho 2 colegas de trabalho já confirmadas com Covid-19, outra a aguardar testes e estamos todos em quarentena e tenho tentado dar algum apoio pelo telefone a todas, mas está um pouco assustada com toda esta situação. Eu consigo dar conforto aos outros, mas quando fico só tenho receio pelo meu filho. Receio pelos familiares é algo natural nesta altura. Mas o que podemos dizer mais a esta nossa leitora também que nos enviou esta questão? Se calhar eu começava precisamente por aí, que é o que acabou de dizer, ter receio e medo não é necessariamente mau. Para já é extremamente normal, mas também não é necessariamente mau. Não há nada que se possa dizer ou fazer que faça desaparecer por completo esse medo, mas o medo até pode ser protetor, não é? A exacerbação do medo, o pânico, esse sim, esse é que pode ser muito prejudicial para a nossa saúde psicológica. Por isso é importante destacar as fronteiras entre uma coisa e outra. O medo faz parte, o medo é normal, o medo é protetor. As recomendações, como passar o álcool em gel, evitar os abraços, lavar as mãos, são atitudes do medo completamente legítimo. Mas se nós estamos em casa, até nem temos grandes contactos com outras pessoas e mesmo assim as pessoas não dormem, passam a vida a desinfetar as mãos, colocam o termómetro 50 vezes ao dia porque sempre a ver como é que está a temperatura, passam a vida a pensar nestas coisas, sempre a pensar que alguma coisa vai acontecer, já não é tão normal. Aqui se calhar já estamos a falar de um quadro de ansiedade. Portanto, o sentir o receio, o sentir o medo por contagiar o filho é perfeitamente normal, há que validar esse sentimento e aqui todas as recomendações e estratégias que até que já demos, que já falámos
desde o primeiro programa de como lidar com estas situações devem também ser aplicadas neste caso a esta senhora. Uma outra questão, têm sido muitas as questões que têm sido levantadas pelos nossos seguidores, primeiro sinal de que há realmente muitas dúvidas e preocupações de quem ainda possa estar confinado em casa e neste caso particular quem tenha um familiar com Covid-19 ou que tenha outras preocupações nesta altura. Esta é uma preocupação muito particular, tem a ver com os profissionais da área da saúde. Diz o seguinte: como profissional da área social, assusta-me os dados sobre a saúde mental dos profissionais de saúde. Pergunta-se se esses dados são verdadeiros, têm sido tornados públicos ultimamente, e o que devemos fazer. Pois, o surto do Covid-19 impõe diversos desafios e dificuldades aos profissionais de saúde e tem sido amplamente até difundidos, não é? E falado, desde logo porque estão na chamada linha da frente, não é? Há um medo de infecção pela exposição elevada. Eu acho que isso é o que mais ouvimos de todos os colegas profissionais de saúde. Medo de ser o veículo de infecção para os familiares e amigos, a sensação de insegurança no trabalho, não é? Esta culpa pela dificuldade em conciliar o papel, as exigências e as necessidades profissionais com as familiares, não é? Há muitos profissionais de saúde que não estão em casa, que não estão a dormir em casa, que já não veem os filhos, os seus familiares há muito tempo. Exaustão física pelo excesso de trabalho, a diminuição do autocuidado, uma sobrecarga emocional e mesmo alguns colegas referem uma anestesia emocional. Há também o desafio também em ter dificuldade em gerir o mal-estar psicológico dos doentes, não é? Esta pressão do tempo e a dificuldade na priorização das tarefas e dos recursos humanos, não é? Nós ouvimos muito isso também, esta gestão de recursos e os dilemas éticos pela eventual necessidade da racionalização da oferta de cuidados, também temos ouvido isto, falar nisto tantas vezes. Portanto, esta necessidade de gerir falhas de comunicação e desinformação, as tais fake news, também é algo a que os profissionais de saúde também têm que lidar, não é? E também não podemos esquecer que muitas vezes são vítimas de estigma e de discriminação social. Por isso, os dados que têm saído, muitos dados que têm saído são verdadeiros. Nós temos também assistido a alguns testemunhos diretos de profissionais a falarem como é que tem sido viver esta crise, portanto, na primeira pessoa, pessoas que trabalham nos serviços de urgência, pessoas que estão a lidar com isto no dia a dia, portanto, de facto, são desafios muito complicados. E o que é que nós devemos fazer? Quer dizer, é recomendado descansar, respeitar momentos de pausa, de sono, os dias de folga, alimentar e hidratar-se de forma saudável, fazer exercício físico e de respiração, também alguns de relaxamento, manter os contactos com familiares e amigos, este é transversal a qualquer uma das populações, não é? Realizar atividades de lazer, ainda há pouco tempo li uma entrevista feita com o diretor do Serviço de Infecciologia de um hospital público daqui do nosso país, que dizia que uma das questões que fazia era ler, era isso que o descontraía, portanto que mantinha a leitura e continuava a ler. Pensar que cuidar de nós é reduzir a carga para os nossos colegas, cuidar de nós é reduzir o risco de erro, não é? É muito importante isso também. Permite cuidar melhor dos outros, isto também enquanto profissional de saúde. Devemos também respeitar aquilo que é o nosso ritmo, as nossas dificuldades, apoiar nos colegas e na família e depois aqui pedir ajuda sempre que necessário. Ainda hoje ouvi o Sr. Secretário de Estado na conferência de imprensa de hoje a falar da linha SNS 24 e que o apoio psicológico das chamadas que têm recebido, têm sido algumas, e os profissionais de saúde também têm recorrido. Portanto, nós temos a linha SNS 24 e quase todos os hospitais públicos também têm linhas exclusivas dedicadas aos profissionais de saúde que podem ligar, linhas de atendimento psicológico e que podem ligar, portanto, sempre que necessário, peçam ajuda, porque os psicólogos estão lá e podem com certeza ajudar. Agora, uma questão que demonstra muito receio perante o futuro e perante um regresso à vida normal. Diz o seguinte: boa tarde, sinto falta da rotina diária, como, por exemplo, de levantar cedo e fazer o meu exercício matinal, ir trabalhar e ao final do dia fazer o meu treino livre e o convívio com família e amigos. O que mais me preocupa da Covid-19 é que se mantenha por mais tempo e não voltar a uma vida normal. Há este receio de não poder voltar a uma normalidade. Uma vontade que todos queremos, não é? De regressar às nossas vidas como eram até há 3 meses atrás.
Sim, e que para já não sabemos que não irá ser, irá ser possível. A situação que vivemos abala o nosso sentimento de controle, não é? As notícias deixam-nos inquietos porque mostram-nos diariamente a complexidade da situação, com o número de infectados, o número de mortos que continua a aumentar. Por um lado, a ambivalência cresce dentro de nós, não é? Queremos tanto voltar àquilo que é a nossa vida normal, ou pelo menos próximo disso, como ouvimos que nos queremos fechar do mundo porque não queremos ficar doentes, não é? Queremos estar em casa porque estamos em segurança. Portanto, esta sensação é expectável face a uma situação como esta, onde o controle que nós temos é muito ténue. Sentimos a vulnerabilidade de não podermos fazer nada em relação a isso, é muito complicado sentir isso. Um ponto de partida consiste em aceitar o que está a acontecer e que está preocupado e ansioso com esta situação de crise que se está a viver, não é? Aceitar e colaborar é a melhor forma que nós temos para nos podermos inicialmente adaptar. Investir os nossos esforços naquilo que consegue controlar, naquilo que nós conseguimos controlar e deixar de lado aquilo que não conseguimos. Não é? Que é, eu quero muito regressar àquilo que era a minha rotina normal há 3 meses atrás. Portanto, não ser tão exigente consigo próprio e até com os outros, sobretudo naquilo que nós não podemos resolver já. Tenha em mente que esta situação é temporária, portanto, foque-se no aqui e agora. Faz-me lembrar a questão que nos foi colocada na semana passada, da intervenção em crise, não é? Portanto, focar no presente, naquilo que nós temos que resolver agora. Às vezes é importante também termos 15 minutos para nós próprios, escolher um sítio da casa onde podemos estar sozinhos, confortáveis e tirar um momento para nós próprios e muitas vezes só para respirar e estarmos sozinhos com tudo, não é? Envolver-se em atividades que lhe dê prazer e no caso em concreto vê-se que é o exercício físico, portanto recomenda-se que continue com o exercício físico e a fazer exercício físico com as restrições que há, mas fazer o exercício físico e as chamadas em videoconferência e amigos, portanto não há tanto o convívio como havia antigamente, agora com o desconfinamento já pode haver mais interação, mas ainda não é o que era, mas recomenda-se que mantenha as chamadas e alguma proximidade com aqueles que são mais próximos. E já vamos para o programa número 5, o programa da próxima semana, este consultório aberto, sobre o que vamos falar, Emanuela. Qual é que será o tema geral da próxima semana? Então, o próximo programa do próximo sábado será como lidar com a incerteza do futuro. Temos recebido também muitas questões sobre isto, que tem a ver com os trabalhos, em manter os trabalhos, algumas perdas financeiras que as famílias estão a vivenciar, a nível psicológico também algumas alterações que se possam manter dado isto tudo, portanto vamos nos cingir àquilo que é a incerteza do futuro e as alterações psicológicas, aquilo que nos pode esperar. E que certamente provoca um estado de ansiedade, que diria comunitário. Todos estamos um pouco ansiosos por isso, por perceber como é que será o futuro de todos nós. Muito obrigado, Emanuela, por este cuidado para com os outros, em partilhar também o seu conhecimento e ajudar-nos a todos a ultrapassarmos este período mais conturbado da nossa vida. Muito obrigado. De nada. Obrigada. Até para a semana. Até para a semana, Emanuela. Convido-os a enviarem as vossas questões para leitor@maisguimarães.pt, o nosso e-mail. Podem fazê-lo também diretamente para a nossa página no Facebook, através de mensagem privada, ou para o nosso Instagram. Coloquem-nos as vossas preocupações, as vossas dúvidas, digam-nos o que sentem neste período da pandemia da Covid-19. No próximo sábado estaremos de novo aqui no consultório aberto, a partir das 14 horas. Uma boa semana.